Nós ansiamos por elas. Aquelas histórias que nos dão arrepios. Histórias de terror da vida real nos prendem porque nos lembram que o impossível pode estar mais perto do que pensamos. Estes são relatos de pessoas reais, em lugares reais, que encontraram algo além da explicação. As histórias que estamos prestes a explorar mergulham no coração da escuridão, no reino da atividade paranormal, fenômenos inexplicáveis e a possibilidade assustadora de que não estamos sozinhos. Preparem-se, pois estamos prestes a viajar para os cantos mais obscuros da realidade, onde o medo reina e a verdade é muito mais assustadora que a ficção. 9 de fevereiro de 2004. Uma noite de neve em Haverhill, New Hampshire. Maura Murray, uma estudante de enfermagem de 21 anos, bate seu carro em um trecho deserto da estrada. E então, ela desaparece. O mistério em torno do desaparecimento de Maura assombra investigadores e cativa o público há anos. A falta de evidências concretas alimentou inúmeras teorias, muitas se aventurando no reino do paranormal. Apesar de numerosas buscas e extensa cobertura da mídia, o destino de Maura permanece desconhecido. Será que Maura Murray encontrou um final trágico ou algo realmente inexplicável aconteceu naquela estrada deserta? A resposta, perdida em algum lugar na vastidão nevada, continua a nos assombrar. Sanatório de Waverly Hills. Este sanatório de tuberculose abandonado no Kentucky permanece como um lembrete arrepiante de uma época mais sombria da história médica. Inúmeras histórias de fenômenos inexplicáveis surgiram dos corredores decadentes de Waverly. Uma história se destaca. Uma jovem enfermeira, novata na equipe de Waverly, designada para o turno da noite em uma ala conhecida por sua atividade paranormal. Ela ouviu um sussurro suave, vindo de uma sala vazia, no final do corredor. Intrigada, ela se aproximou cautelosamente da sala, seu coração batendo forte. De repente, a enfermeira sentiu uma mão fria agarrar seu ombro. Ela se virou, sua lanterna iluminando uma figura sombria pairando na porta. A figura soltou um grito de gelar o sangue antes de desaparecer no ar. A experiência a deixou abalada, para sempre convencida de que havia encontrado algo verdadeiramente maligno dentro das paredes de Waverly. Imagine só, você está sozinho em casa. A casa está silenciosa e você ouve um barulho. É um pequeno som, facilmente confundido com a casa se acomodando ou o vento batendo nas janelas. Mas então, acontece de novo. E de novo. A cada vez, o som fica mais alto, mais próximo, até que você percebe com uma certeza arrepiante que não está sozinho. Esta é a realidade assustadora que uma família enfrentou em uma casa tranquila no subúrbio. Sua história detalha uma série de eventos cada vez mais perturbadores que culminaram em um confronto aterrorizante com uma entidade invisível. Começou sutilmente, com objetos se movendo inexplicavelmente, luzes piscando e sussurros desencarnados na escuridão da noite. Uma noite, a atividade atingiu um crescendo assustador. A família, reunida em medo, ouviu um grito de gelar o sangue vindo do andar de cima. Eles fugiram da casa naquela noite, deixando para trás tudo o que tinham, para sempre assombrados pela lembrança do convidado invisível que os aterrorizou em sua própria casa. A assombração da Casa dos Assassinatos do Machado de Villisca, Iowa. Em 10 de junho de 1912, a família Moore e 2 jovens convidados foram brutalmente assassinados enquanto dormiam. Seu assassino nunca foi levado à justiça. A casa onde os assassinatos aconteceram tornou-se um destino arrepiante para entusiastas do paranormal. Ao longo dos anos, inúmeros visitantes relataram ter experimentado fenômenos inexplicáveis dentro da casa. Diz-se que ruídos inexplicáveis,
Pontos frios e vozes desencarnadas assolam a casa, principalmente nos quartos onde os assassinatos aconteceram. Alguns até alegaram ter visto aparições das vítimas. Um relato arrepiante fala de um grupo de investigadores paranormais que capturou um EVP, uma voz desencarnada sussurrando o nome de uma criança. A casa dos assassinatos do Machado de Vilisca permanece como um lembrete gritante de que alguns lugares são marcados para sempre pela tragédia, sua história gravada em seus próprios alicerces. Caroneira Fantasma. Uma lenda que continua a assombrar. A caroneira que desaparece. Esta lenda urbana, com suas inúmeras variações, cativou e aterrorizou gerações. A história geralmente envolve um motorista solitário que encontra uma caroneira em um trecho deserto da estrada. A caroneira desaparece sem deixar vestígios, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e uma sensação arrepiante de pavor. A natureza duradoura desta lenda fala de um medo universal do desconhecido e das criaturas perturbadoras que podem estar à espreita além da nossa percepção. A Ilha das Bonecas, onde os espíritos permanecem entre os brinquedos. Ao sul da cidade do México, aninhada entre os canais de Xochimilco, encontra-se uma pequena ilha envolta em um silêncio inquietante. Esta é a Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. A reputação assustadora da ilha vem de seu antigo zelador, Dom Julián Santana Barrera, que dedicou sua vida a colecionar e exibir bonecas como uma homenagem ao espírito de uma jovem que se afogou nas águas ao redor. Ao longo de décadas, Barrera acumulou uma coleção de centenas, talvez até milhares de bonecas. As bonecas, desgastadas pelo tempo e pelos elementos, pendem de árvores, cercas e qualquer superfície disponível, seus olhos vazios, olhando por baixo de camadas de sujeira e deterioração. Visitantes relataram sentir pontos frios, ouvir sussurros desencarnados e até mesmo testemunhar as bonecas movendo suas cabeças ou membros como se fossem manipuladas por uma força invisível. Quer a Ilha das Bonecas seja verdadeiramente assombrada ou simplesmente um testemunho da obsessão excêntrica de um homem, não há como negar a atmosfera inquietante que permeia esta pequena ilha. O Exorcismo de Emily Rose, uma história real de possessão demoníaca. Em 1976, uma jovem alemã chamada Anneliese Michel morreu em circunstâncias misteriosas. A família de Anneliese, católicos devotos, acreditava que sua filha estava possuída por demônios, citando seu comportamento cada vez mais errático e aversão a artefatos religiosos. Anneliese passou por uma série de ritos de exorcismo sancionados pela Igreja Católica, na tentativa de livrá-la das entidades malévolas que se acreditava estarem atormentando-a. Apesar dos esforços de profissionais médicos e figuras religiosas, a condição de Anneliese se deteriorou e ela morreu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos. Sua morte, atribuída à desnutrição e desidratação, gerou um debate acalorado sobre a natureza das doenças mentais, o poder da crença e a própria existência de forças demoníacas. A história de Anneliese Michel, mais tarde ficcionalizada no filme O Exorcismo de Emily Rose, continua a fascinar e aterrorizar o público em todo o mundo. O incidente do Passo Dyatlov, um mistério não resolvido nos Montes Urais. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 experientes alpinistas embarcou em uma expedição desafiadora aos Montes Urais, na Rússia Soviética. Liderado por Igor Dyatlov, o grupo, todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico dos Urais, estavam animados para testar suas habilidades na natureza implacável. Mas sua aventura tomou um rumo trágico, sua expedição terminando em um horror inimaginável. Quando o grupo não retornou conforme o planejado, uma equipe de busca foi enviada para localizá-los. O que eles encontraram espalhado pelas encostas nevadas de Kolatsyakl
a Montanha dos Mortos, desafiava qualquer explicação. A barraca dos alpinistas foi encontrada rasgada de dentro para fora. Seus pertences espalhados como se tivessem fugido em pânico. Pegadas na neve indicavam que alguns dos alpinistas fugiram descalços, apesar das temperaturas abaixo de zero. Os corpos revelaram ferimentos tão horríveis, tão inexplicáveis, que alimentaram décadas de especulação e teorias da conspiração. As teorias variavam de avalanches a experimentos militares, de encontros com tribos indígenas a ataques de criaturas desconhecidas. O incidente do Passo Dyatlov continua a cativar e aterrorizar o público em todo o mundo, servindo como um lembrete arrepiante do poder implacável da natureza e da fragilidade da vida humana. A linha entre a realidade e o pesadelo, nossa fascinação duradoura pelo horror. Somos atraídos pelo horror, pelas histórias que nos dão arrepios e nos mantêm acordados à noite. O horror nos permite explorar os cantos mais sombrios da nossa imaginação para enfrentar os monstros que se escondem nas sombras e emergir ilesos. É uma dose controlada de medo, um lembrete de que estamos vivos, capazes de experimentar um espectro completo de emoções. Essas histórias, sejam baseadas em eventos da vida real ou produto da nossa imaginação coletiva, servem como um lembrete constante de que a linha entre a realidade e o pesadelo é tênue. Pois dentro dessas histórias, dentro da escuridão e do medo, reside uma verdade estranha e inquietante. Às vezes, a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.